Pronto, estava aqui arrumando o texto bíblico para não colocar texto bíblico errado na live, né, na tela de vocês. Estão escutando a cachorrada, né, gente? Hoje eles estão aqui, ó, a todo vapor. E a porta está um pouquinho aberta, porque senão a Mona, que está aqui do meu lado, ó, a Mona entra e sai, então tem que deixar a porta aberta. E os cachorros ladram, mas não mordem. Bom, o que nós estamos falando, gente? Nós estamos falando sobre, você já sabe, sobre Gálatas. E nós estamos falando sobre Gálatas desde o primeiro momento. Fizemos uma introdução, uma série de conversas aqui sobre Gálatas. E estamos falando sobre a graça. Eu me peguei nesse assunto graça porque Paulo, ele faz uma introdução defendendo a sua posição apostólica e ele fala muitas coisas pertinentes a esse assunto que é graça. E a gente está picotando pedacinho por pedacinho para a gente entender bem o que Paulo está falando. Então, deixa eu colocar na tela o nosso versículo de hoje. São dois, 15 e 16, Gálatas capítulo 1. Não dá para eu dar um remake muito grande, porque a gente tem poucos minutos aqui para conversar, mas Paulo está repreendendo, corrigindo, exortando o pessoal lá na Galácia, as igrejas que ele abriu nas suas viagens missionárias, que estavam se desviando do Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça. Paulo força a conversa para esse caminho. Paulo insiste nisso. E nesses versículos ele diz: "Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma." O que a gente pode aprender com essa colocação de Paulo dentro dessa análise que temos feito aqui a respeito do Evangelho da graça? A gente pode perceber, através do que Paulo fala, que a graça de Deus opera continuamente na vida da gente. Eu quero enfatizar isso porque muita gente acha que graça é aquele movimento divino relativo à minha salvação. Eu, por exemplo, não sei muito bem quando eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não tive essa experiência que muitos de vocês talvez tenham tido, tipo assim, aquele dia que você foi à igreja, vamos para esse caminho mais tradicional de conversão, vamos chamar assim, né? Você vai para a igreja, o pastor pregou e aquela palavra entrou no seu coração e ele fez um convite para você e você levantou a mão, foi lá na frente, chorou pra caramba, que é o que geralmente acontece, entregou sua vida para Jesus. Que linda a tua experiência! Ou qualquer outra de outro tipo. Eu conheço um amigo, pastor Bita, lá de Florianópolis, que se converteu em cima da prancha de surf no meio do mar. E aí você vai ter aí muitas e muitas experiências desse tipo. Eu não tenho essa história na minha cabeça. Por quê? Porque eu nasci na igreja. Sou neto de pastor. Então, para mim, igreja é minha casa. Eu não me lembro de viver fora da igreja. Mesmo nos momentos mais sombrios da minha adolescência, que eu fiz umas bobagens, era o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Tava lá, né? Eu tinha amigos na igreja, coisa importante demais para mim. E tinha temor, né? Minha mãe, mamãe e papai me ensinaram muito bem a ter temor a Deus. Então, mesmo querendo fazer bobagem, não ia mais, voltava, enfim. Eu não tenho essa experiência. E às vezes as pessoas acham que a graça divina está só em momentos como esse que eu citei, em que você entra dentro do reino de Deus. O dia que eu me converti ou qualquer coisa do tipo. A verdade é que a graça divina está derramada sobre a existência humana. Quem está lendo o Velho Testamento com a gente sabe o que eu estou falando. Nós lemos os 5 primeiros livros do texto bíblico, né? Que a gente chama de Pentateuco. Penta 5, né? O Pentateuco. 5 primeiros livros. Uma das características mais claras, uma das
coisas mais visíveis nesses livros é a ação de Deus na vida do povo. Eles se arrependiam, eles pecavam, Deus exortava, punia, cobrava pesado deles, mas sempre dizendo: voltem-se para mim, eu estou com vocês. É um movimento lindo que a gente olha para o Velho Testamento hoje, percebendo melhor as coisas, depois de termos aqui o Novo Testamento escrito, o Antigo Testamento lido a partir do Novo, nos dá essa perspectiva clara. É a mão de Deus, é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é o amor de Deus procurando o homem e agindo na vida do homem e se oferecendo ao homem. O Deus da Bíblia, o Deus cristão, o Deus... vou pegar minha Bíblia aqui porque eu sempre gosto de tê-la aqui na mão. O Deus que está descrito no texto bíblico aqui é o Deus que ama. É o Deus justo, antes que você me corrija, sem dúvida. Já diga aí Israel, né? Quanta correção, quanto juízo Israel viveu, não há dúvida. Isso pesa sobre nós? Sim. Escolhemos entre dois caminhos, o caminho da bênção, o caminho da maldição. Deuteronômio 29 já nos apresenta isso. Essa é uma realidade clara. Mas Deus está sempre, eu vou usar aqui aspas gigantes, torcendo e se oferecendo a um homem. É um Deus que se oferece. E essa graça oferecida por Deus está diante da gente no percurso da nossa vida. Não só naquele dia que a gente se converte, não só naquele dia que a gente se entrega a Jesus, né? Formalmente ou informalmente, mas todos os dias. Olha que coisa interessante. Paulo achava que a vida dele era uma coisa, não é? Ele foi criado aos pés de Gamaliel, hebreu dos hebreus, um cara com uma formação espetacular, poliglota, formado, cidadão romano. Você sabe a história de Paulo. Quando ele se encontra com Cristo, ou quando Cristo encontra com ele, que acho que é melhor dizer isso, e ele começa a andar com Jesus, e Jesus revela o evangelho a ele, ele olha para trás, para a sua vida, e percebe que a graça estava lá. Como assim? Ele não perseguiu a igreja? Ele perseguiu a igreja. Ele concordou com a morte de Estevão. Ele fez barbaridades contra os cristãos. Mas a graça estava lá. Você percebeu no texto que nós lemos isso? Ele diz assim, Deus me separou desde o ventre materno, me chamou por sua graça. Ele estava lá no nascimento desse Paulo que o negou, no nascimento desse Paulo que o perseguiu, ou que perseguiu a sua igreja, ele estava lá. Então, Paulo, a partir do momento que tem esse encontro com Cristo, percebe isso. E sabe uma coisa boa para nós fazermos? Percebermos a graça nos acompanhando durante a vida. Isso é bem legal. Eu estimulo você a olhar para a tua história e ver Deus agindo na sua história. Porque Deus que nos trouxe até aqui. Deus nos trouxe até aqui, como Ele levou Paulo até onde Paulo estava naquele momento e o separa e o prepara e o acompanha durante a sua vida e o predestina. Sem dúvida nenhuma nesse aspecto, essa é uma realidade clara. Não sou calvinista, mas aqui não dá para negar. Ele faz isso com a gente, nos encaminhando através do movimento da sua graça que está presente e nos dirigindo. Vamos lembrar um pouquinho facilmente da história de quem? História de quem que te lembra uma conversa sobre essa? A história de, vou pôr na tela, José. Gênesis 45, 8. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá, e não vocês. É claro que José estava falando com os seus irmãos e a respeito do que os seus irmãos tinham feito.
E foi ele quem me fez conselheiro do faraó. Foi ele que me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Foi quem? Foi ele. Foi ele. Foi ele que fez com que eu chegasse até aqui. Eu preciso olhar para a minha história e ver a graça de Deus. Nos momentos das minhas bobagens, das minhas decisões estúpidas, no momento dos meus pecados. Não que eles tenham ficado para trás, porque eles estão aqui e eu luto contra isso tanto quanto você todos os dias. Mas nos momentos das minhas boas decisões, quem dirigiu, quem conduziu, quem se fez presente, quem não me abandonou nunca, foi Ele. Sempre foi Ele. Por sua graça Ele nos chamou. Por sua graça Ele nos conduziu. Por sua graça Ele nos dirigiu. A graça está presente em todos os momentos da nossa vida. Nunca fui eu. Nunca foi pela minha força. Sempre foi pela sua misericórdia, até as bobagens que a gente faz. Eu carrego uma história de ter sido participante de um movimento neopentecostal, a maior parte de vocês acho que sabe disso, em que eu entreguei minha vida lá. E muitas vezes pinta aquele remorso, puxa vida, falei tanta bobagem, puxa vida, acreditei em tanta coisa inútil, puxa vida, me dediquei a homens, a estruturas, a lideranças. Deus não estava lá? Deus estava lá. Como Ele estava com você, andando com você e te encaminhando. O importante em tudo isso... Perdão, gente. O importante em tudo isso é perceber que Deus nos encaminhou, nos dirigiu e o nosso coração voltado a Deus, porque assim como eu, você também, creio, se fizemos o que fizemos por amor a Jesus, fomos encaminhados por Ele. Ou fizemos na nossa ignorância, ou fizemos na nossa maldade mesmo, que seja. Ele continua nos dirigindo e dele é a glória. Nos momentos difíceis, a graça estava presente. Nos momentos bons, a graça estava presente. Sempre foi por graça. Sempre foi por graça. Ele nos dirigiu, Ele cuidou de nós, Ele nos preservou, Ele nos fortaleceu, Ele nos preparou. E Timothy Keller, deixa eu achar aqui que eu quero mostrar para vocês que às vezes é difícil. Pronto, aqui ó. O Timothy Keller diz o seguinte: o Evangelho nos dá um par de óculos através dos quais podemos rever nossa própria vida e enxergar Deus preparando-nos, moldando-nos, inclusive por meio dos nossos próprios fracassos e pecados. Yes! Que coisa maravilhosa! E que você use esses óculos para se resolver com o teu passado aí, irmão. Para saber que Deus estava trabalhando a tua vida e se permitir um ajuste, não é? Sabendo que Deus é com a gente. Sempre foi Ele e sempre continuará sendo Ele. A Ele sempre a honra e a glória.